A gente pode pagar para ela só metade do seu salário. Brian ele riu, se recostando na cadeira. São só negócios, Aurora, nada pessoal. Eu encarei ele do outro lado da mesa. O cartão de aniversário que meus colegas tinham assinado para mim, algumas horas antes, ainda estava na minha bolsa. O choque deve ter ficado claro no meu rosto, porque ele logo continuou. Olha, a Ritter tá aqui faz 6 meses. Você treinou ela bem. O sistema de banco de dados farmacêutico tá funcionando direitinho. E, sinceramente, a gente não precisa de 2 pessoas fazendo o mesmo trabalho. A Ritter sabe o básico, falei devagar, tentando manter a voz firme, mas ela não entende as integrações, nem a estrutura do sistema, nem as partes mais técnicas. Brian fez um gesto com a mão, como se não fosse nada. Tá tudo documentado nos manuais de processo, né? É para isso que eu te pago. E, além disso, gente nova traz ideias novas. A indústria tá mudando. Meu nome é Aurora Shen, tenho 41 anos, e até 5 minutos atrás eu era especialista sênior em integração de banco de dados na Medizin Pharmaceutical Services. Trabalhei lá por 3 anos. Eu criei e cuidei de um sistema super complexo que acompanhava testes de remédios em várias plataformas, conectando os dados das pesquisas com as exigências legais que as farmacêuticas precisam seguir no país todo. Quando Brian contratou a Ritter, 6 meses atrás, eu fiquei feliz por ter ajuda. O sistema estava ficando cada vez mais complicado, e ter alguém cuidando da rotina diária me deixava livre para melhorar tudo o que eu vinha planejando há tempos. Passei muitas horas treinando ela com cuidado, mostrando os procedimentos padrão. Mas não deu tempo de explicar toda a estrutura por trás do sistema, aquele fio invisível que faz tudo funcionar direitinho. Preciso do seu crachá e das senhas antes de você sair hoje. Brian empurrou um papel pela mesa. Acordo de rescisão, disse. 2 semanas de pagamento, cláusulas de sigilo padrão. Olhei o documento. As palavras estavam meio embaçadas. Hoje é meu aniversário, falei, mas até para mim soou vazio. Brian até pareceu um pouco sem graça por um segundo. Desculpa pelo timing. O pessoal do RH escolheu a data. Assinei o papel no automático e me levantei. A Ritter vai precisar dos protocolos de emergência, quando os sistemas não sincronizam direito. Isso não tá na documentação. Ela vai dar um jeito, respondeu ele, já olhando pro celular. Ela é bem esperta. Enquanto eu arrumava minhas coisas, a Ritter veio até mim. Tava com uma cara de quem não sabia se sentia pena ou vergonha. Sinto muito, ela sussurrou. Eu não fazia ideia de que isso ia acontecer. Só balancei a cabeça. Não confiava na minha voz. Entreguei para ela meu caderno do sistema. De repente, apareceu uma notificação na tela do meu computador. Erro de sincronização no teste do cliente DRX 1429. Resolver manualmente. Comecei a explicar o problema, mas Brian já estava ali do meu lado, me levando até a porta. A Ritter cuida disso, falou, firme. Já deu por hoje. Dei um sorriso tenso. Boa sorte, falei. E eu realmente quis dizer isso. Mais do que qualquer um deles poderia entender. Minha jornada na Medizin começou depois de 15 anos trabalhando com arquitetura de banco de dados. Já tinha feito sistemas para seguradoras, redes de lojas e, por fim, para a indústria farmacêutica, onde a integridade dos dados pode ser, literalmente, uma questão de vida ou morte. Os dados dos testes clínicos tinham que ser perfeitamente integrados com as plataformas de pesquisa, os sistemas de submissão regulatória e os painéis dos clientes. Não tinha espaço para erro. A Medizin me chamou porque eles estavam com um sistema super desatualizado, que vivia travando. Em 6 meses, eu redesenhei toda a arquitetura do sistema. Criei uma estrutura de integração mais forte, que dava conta das necessidades complexas da empresa. Com isso, as notas de satisfação dos clientes e o nível de conformidade regulatória subiram muito. E a empresa ainda conseguiu fechar 3 contratos grandes com farmacêuticas, principalmente por causa das soluções inovadoras de gestão de dados que eu criei do zero. O Brian Morgan virou meu gerente há 1 ano, depois que o antigo diretor se aposentou. Ele tinha vindo da área de vendas, não de tecnologia, o que me preocupou no começo. Mas tentei manter a cabeça aberta.
Ele vivia falando em otimizar e em simplificar processos, e sempre perguntava por que a gente não podia cortar algumas etapas. Esses passos todos parecem demais, ele dizia nas reuniões. Não dá para tirar umas redundâncias? Eu sempre explicava com calma que o que parecia repetição era, na verdade, parte da segurança do sistema. Eram camadas de checagem contra erros. A força do nosso sistema estava justamente nesses pontos de verificação, que evitavam que um erro se espalhasse pelos bancos de dados conectados. Brian dizia que entendia, mas dava para ver que ele não pegava todos os detalhes técnicos. Mesmo assim, eu achava que o jeito mais voltado para o negócio dele podia somar com a minha experiência técnica. A gente mantinha um relacionamento profissional respeitoso. Quando ele contratou a Ritter recém-formada em ciência da computação, sem nenhuma experiência prática, eu não me opus. Parecia justo. E eu gosto de ensinar. Gosto de passar adiante o que sei. A Ritter era animada e aprendia rápido os procedimentos do dia a dia. Mas às vezes ela ficava impaciente com os detalhes. A gente precisa mesmo rodar todas essas consultas de verificação? Ela perguntava. Isso adiciona 1 hora no processo. Essa hora pode evitar semanas de dor de cabeça depois, com recuperação de desastre, eu explicava. O sistema é mais frágil do que parece. Nas últimas semanas, comecei a notar o Brian e a Ritter em várias reuniões privadas. Achei que era sobre o crescimento dela na empresa, talvez planejando dar mais responsabilidades para ela. Cheguei até a preparar materiais extras de treinamento, achando que ela ia assumir algumas tarefas minhas mais básicas. O que eu não esperava era que eu me tornaria descartável. Pensando agora, os sinais estavam ali. As perguntas frequentes do Brian sobre como simplificar os processos. O interesse dele em documentar tudo nos mínimos detalhes. O fato de que, aos poucos, eu fui sendo deixada de fora das reuniões mais estratégicas. Mas eu estava tão focada em melhorar o sistema e em treinar a Ritter, que não percebi o que realmente estava acontecendo. Na manhã depois da minha demissão tão fria e repentina, acordei com várias notificações no LinkedIn. A notícia da minha saída parece que se espalhou rápido pelos meus contatos profissionais. 3 ex-colegas me mandaram mensagens, surpresos, perguntando se eu já estava procurando novas oportunidades. Passei o dia atualizando meu currículo e pesquisando vagas, tentando pensar no futuro, e não na vergonha de ter sido escoltada para fora do prédio, bem no dia do meu aniversário. À noite, eu já tinha marcado 2 entrevistas boas para o final da semana. A área de integração de dados farmacêuticos é bem especializada, então profissionais experientes ainda são muito procurados. Logo depois do jantar, meu telefone tocou. Era o Jacob, um dos desenvolvedores da minha antiga equipe na Medizin. Aurora? Eu sei que você provavelmente não quer saber de trabalho. Disse o Jacob, com a voz tensa. Mas eu tô preso num problema. O banco de dados do teste DRX 1429 tá com inconsistências depois da atualização de rotina de domingo. Tentei tudo que tá na sua documentação, mas nada funciona. Na hora, lembrei do aviso de erro que vi antes de sair da empresa. Você rodou a sequência de verificação nas tabelas secundárias? Perguntei. Sim, mas os sistemas não estão se reconciliando. A Ritter falou pra gente forçar uma substituição, mas isso não me parece certo. Eu estremeci. De jeito nenhum. Não faz isso. Pode corromper todo o conjunto de dados do teste. Foi o que eu imaginei. Jacob suspirou. Eu disse pro Brian que a gente devia te ligar, mas ele insistiu que a equipe tinha que resolver sozinha. Dei algumas orientações, tomando cuidado para não violar o acordo de confidencialidade que assinei com a empresa. Quando desliguei, fiquei com uma mistura estranha de satisfação e preocupação. O sistema que eu tinha criado era complexo. Tinha proteções contra falhas planejadas com cuidado, e vários pontos de conexão que não eram óbvios para quem não conhecia a arquitetura por trás. Naquela noite, recebi mais 2 ligações de outros membros da equipe. Cada um com um problema diferente. Pelo jeito, a Ritter realmente tentou forçar a substituição e isso gerou uma cascata de erros em vários bancos de dados de clientes. A equipe entrou em modo de emergência, tentando evitar que a corrupção dos dados se espalhasse. Recusei a 4ª ligação. Era do Brian. Ele me ligou pouco antes da meia-noite.
Não atendi. Na manhã seguinte, terça-feira, tive uma entrevista com a PHA Direct, uma das concorrentes da Medizin. O gerente de contratação ficou impressionado com meu portfólio e perguntou por que eu tinha saído do meu último cargo. Reestruturação, eu disse, sem rodeios. Eles decidiram otimizar a equipe de gerenciamento de banco de dados. Ele parecia cético. Momento interessante. Acabamos de ouvir que a Medizin está com grandes problemas no sistema. Algo sobre dados de teste corrompidos. Tentei manter a expressão neutra. Não saberia dizer, não trabalho mais lá, respondi. Na quarta-feira, eu já tinha recebido ofertas formais da Pharma Direct de outro concorrente, ambas com salários bem mais altos do que eu ganhava na Medizin. Uma terceira empresa também pediu uma entrevista, dizendo que ouviram ótimas coisas sobre minhas habilidades em arquitetura. Enquanto isso, meu telefone não parava de mostrar chamadas perdidas do Brian e de outros números da Medizin. Eu não retornei nenhuma. O acordo de rescisão não me obrigava a ajudar depois da saída. A ética profissional me impedia de discutir o sistema com os concorrentes. Mas, conforme as ligações foram aumentando, comecei a me perguntar o quão mal as coisas estavam indo no meu antigo trabalho. Na manhã de quinta-feira, a curiosidade falou mais alto. Atendi a ligação do Brian no primeiro toque. Aurora, ele disse, com alívio na voz, graças a Deus, temos uma situação. Pelo que ouvi, respondi de forma neutra. Olha, vou ser direto. O sistema está em colapso total depois daquele erro na segunda-feira. Tudo começou a desmoronar. Os painéis dos clientes estão mostrando dados errados, os registros de teste estão incompatíveis, e o módulo de envio regulatório está dando erro de conformidade em todos os níveis. Fechei os olhos, imaginando a cascata de falhas. Exatamente como eu projetei. As checagens de verificação foram ignoradas. Brian, eu assinei um acordo de rescisão. Eu não sou mais funcionário, eu disse. Ele respondeu rápido, entendo. Nós te traríamos de volta como consultor. Diga a sua taxa. Só precisamos que você conserte isso. A oferta era tentadora, não pelo dinheiro, mas pela sensação de estar certo. Mas eu sabia que precisava ter calma. Eu precisaria de acesso total ao sistema e total liberdade para implementar as soluções. Com certeza, eu disse. Brian concordou na hora. Seja o que for que você precisar, vou pensar sobre isso e te ligo à tarde. Depois de desligar, liguei para o Jacob para fazer uma avaliação não oficial da situação. O que ele me contou só confirmou minhas suspeitas. A Ritter tinha feito correções de emergência que só pioraram as coisas. Não tô entendendo. Como cada sistema interconectado com os outros pode ser tão ruim, Aurora? Ele falou calmamente. O Fardini está ameaçando retirar o contrato, e isso é 30% da receita da empresa. E ainda tem conversas sobre possível ação legal se os dados de teste forem comprometidos. Passei a manhã pensando nas minhas opções. A parte profissional de mim queria consertar o sistema que eu havia criado, mas a parte humana de mim sentia uma certa satisfação no desespero do Brian. Ao meio-dia, já tinha decidido. Liguei de volta para ele. Eu vou ajudar, disse. Minha taxa de consultoria é $300 por hora, com um compromisso mínimo de 40 horas, pagas adiantadas. Brian nem hesitou. Feito. Quando você pode começar? Eu estarei lá em 1 hora. Eu estava voltando para Medizin e parecia surreal. Meus colegas me cumprimentaram com um alívio visível, enquanto Brian andava ansioso atrás de mim. Onde está a Ritter? Eu perguntei enquanto ele me acompanhava até a estação de trabalho. Ela ligou dizendo que está doente hoje, ele respondeu, evitando olhar nos meus olhos, o estresse da situação visível. Entrei no sistema com as credenciais de administrador que o Brian me deu e comecei minha avaliação. O dano era extenso. Mas segui um padrão lógico, exatamente o que acontece quando alguém que não entende a arquitetura tenta forçar soluções sem resolver os problemas de base. No final da tarde, eu já tinha estabilizado os sistemas mais críticos e criado um plano de recuperação para o resto. Brian fazia checagens frequentes, cada vez mais aliviado conforme o progresso ficava claro. Você é um salva-vidas, ele disse durante uma dessas visitas. Não sei o que estávamos pensando ao deixar você ir. Eu continuei trabalhando sem responder ao comentário, não valia a pena.
Quando estava me preparando para sair, Brian se aproximou com uma pasta. Fui autorizado a lhe oferecer seu emprego de volta, ele disse, empurrando os papéis para mim, com um aumento de 15% e um cargo mais sênior. Eu olhei para a carta de oferta, sem tocá-la. Eu vou considerar isso depois que resolvermos a crise atual, respondi. Ele assentiu ansiosamente. Não tenha pressa. Enquanto eu juntava minhas coisas, notei um e-mail na mesa de Brian, no laptop aberto. Era do CEO, com o assunto plano de transição. O texto visível dizia: assim que o sistema for estabilizado, documente tudo corretamente desta vez, antes de fazermos qualquer alteração. Eu senti um arrepio. Eles não estavam me oferecendo o emprego de volta por reconhecerem o meu valor. Eles só precisavam que eu consertasse o sistema e documentasse tudo tão bem que até a Ritter poderia continuar. Depois, me descartariam de novo. A decisão que eu pensei que tinha tomado era, na verdade, só mais uma ilusão. Na manhã seguinte, cheguei cedo para continuar meu trabalho de recuperação. O sistema estava respondendo bem às minhas correções, e eu estimei mais 2 ou 3 dias antes de tudo estar totalmente funcional novamente. Trabalhei de forma metódica, documentando cada etapa cuidadosamente, mas não para o futuro plano de transição do Brian. Mas para os meus próprios registros, por volta do meio-dia, a CEO Vitória Winters passou pela minha estação de trabalho. Aurora, não posso dizer o quanto estamos felizes por você ter voltado para nos ajudar a superar esta crise, ela disse calorosamente. Brian fala muito bem da sua experiência. Eu assenti educadamente, continuando a digitar. O sistema deve estar estável na segunda-feira. Maravilhoso. E eu entendo que o Brian discutiu seu possível retorno para uma posição permanente. Ele mencionou isso. Eu respondi, mantendo o foco na tela. O sorriso de Vitória diminuiu ligeiramente com minha resposta fria. Bem, ficaríamos felizes em tê-la de volta na equipe. Talvez, quando esta situação for resolvida, possamos discutir os detalhes durante o almoço. Talvez. Eu concordei, sem me comprometer. Depois que ela saiu, fiz uma pequena pausa e saí para tomar um pouco de ar fresco. Enquanto eu rolava o telefone, uma mensagem apareceu de um número desconhecido. Aurora, é a Ritter. Podemos conversar? É importante. Curiosa, eu concordei em encontrá-la em uma cafeteria do outro lado da rua durante o meu horário de almoço. Quando cheguei, Ritter já estava lá, pálida e nervosa. Obrigada por vir, ela disse enquanto eu me sentava. Eu estava tentando decidir se deveria te contar isso. Diga-me o que. Ritter olhou ao redor antes de se inclinar para a frente. A falha do sistema não foi um acidente, pelo menos não totalmente. Eu senti meu corpo parar. Explique. Brian me pediu para implementar algumas otimizações no sistema na semana passada, mudanças que agilizariam os processos de verificação. Ele disse que você havia aprovado o conceito, mas estava muito ocupado para implementá-lo sozinho. Eu nunca aprovei nenhuma dessas mudanças, eu disse com a voz firme. Eu percebi isso mais tarde, Ritter admitiu. Quando as coisas começaram a dar errado na segunda-feira, eu disse ao Brian que precisávamos ligar para você imediatamente. Ele se recusou. Ela disse que isso validaria a abordagem complicada dele e que poderíamos consertar sozinhos. Ela pegou o telefone e me mostrou uma troca de mensagens com o Brian na manhã de segunda-feira. As mensagens dele claramente a instruíam a tentar consertar sem me contatar, mesmo quando ela estava ficando cada vez mais preocupada com os problemas. Quando ele finalmente decidiu ligar para você, eu estava tendo ataques de pânico. Não conseguia dormir, sabendo o que teríamos feito ao sistema, o que eu fiz ao confiar nele. Por que você está me contando isso agora? Eu perguntei. Os olhos de Ritter se encheram de lágrimas. Porque eles estão planejando me culpar por tudo. Ontem, o RH me chamou e disse que estão conduzindo uma investigação sobre violações de procedimento que levaram à falha do sistema. O Brian disse a eles que fiz alterações não autorizadas, contra suas instruções. As peças se encaixaram com uma clareza nojenta. Brian havia deliberadamente destruído a arquitetura do sistema que eu construí, provavelmente para provar que a abordagem simplificada dele era melhor. Sempre que tudo desmoronava, ele precisava de mim para consertar, mas depois a Ritter assumia a responsabilidade, e ele surgia como o gerente que lidou com a crise.
Eu tenho a oferta de emprego da Pharma Direct. Ritter continuou. Eu ia aceitar antes de tudo isso acontecer. Agora, o Brian está ameaçando me dar uma referência negativa se eu sair. Ele diz que vai garantir que eu não consiga trabalhar com dados farmacêuticos em lugar nenhum. Eu senti uma onda de raiva, não só por mim, mas por Ritter também. Ela era mais jovem e inexperiente, mas não merecia ser manipulada e usada como bode expiatório. Me encaminhe aquelas mensagens, eu disse, com a mente acelerada, e quaisquer outras comunicações que você tenha sobre as mudanças no sistema. Enquanto Ritter compilava as evidências, percebi que tinha uma decisão a tomar. Eu poderia simplesmente ir embora com minha taxa de consultoria e uma das minhas novas ofertas de emprego, deixando a Medizin para sua cultura tóxica, ou eu poderia tomar atitudes que ajudassem a Ritter e talvez outros funcionários, enquanto expunha o Brian por sabotagem. A escolha era óbvia. De volta à Medizin, continuei o trabalho de recuperação com um propósito renovado. Enquanto minhas mãos consertavam os problemas técnicos, minha mente estava desenvolvendo uma solução diferente. O que eu precisava eram evidências irrefutáveis das ações deliberadas do Brian. Evidências que não poderiam ser descartadas como mal-entendido ou confusão técnica. Lembrei de algo que o Jacob havia mencionado. Todas as alterações no sistema eram registradas automaticamente em um servidor seguro, para fins de conformidade regulatória. Esses registros mostrariam exatamente quem havia autorizado as otimizações e quando elas foram feitas. Em um momento em que o escritório estava quase vazio, eu acessei o servidor de conformidade e encontrei o que procurava. Os registros mostravam claramente que o Brian havia usado sua substituição administrativa para aprovar mudanças significativas nos protocolos de verificação. Mudanças que contradiziam diretamente a documentação da arquitetura do sistema. O mais grave de tudo é que ele havia retrocedido a aprovação para fazer parecer que essas mudanças estavam pendentes há semanas, o que dava a impressão de que eu havia aceitado tacitamente. Baixei os logs para uma unidade segura e me enviei um e-mail criptografado com os arquivos anexados para garantir. Tirei capturas de tela mostrando os carimbos de data e hora das alterações originais em comparação com as aprovações retroativas. Agora, eu precisava entender quem mais estava envolvido. A Vitória sabia do plano do Brian de sabotar o sistema, ou ela foi apenas cúmplice em usar a crise como uma oportunidade para me recontratar temporariamente? A resposta veio de forma inesperada, quando a notificação do calendário do Brian apareceu no seu laptop durante nossa reunião de status da tarde para discutir o plano de transição do AC com a VW. 16h30, preciso de um pouco mais de tempo no módulo regulatório, eu disse ao Brian, que provavelmente daria mais uma hora. Você vai para a sua reunião quando ele sair. Terminei rapidamente meu trabalho no sistema e configurei uma medida de segurança final, uma ferramenta de diagnóstico oculta que me alertaria sobre qualquer alteração não autorizada na arquitetura principal, enviando notificações diretamente para o meu e-mail pessoal. Tecnicamente, não fazia parte do meu contrato de consultoria, mas justifiquei isso como uma questão de diligência profissional. Às 17h15, arrumei minhas coisas e me preparei para sair no fim de semana. O sistema estava agora 80% recuperado, restando apenas pequenos problemas que eu poderia resolver remotamente. Ao passar pela sala de conferências, ouvi a voz do Brian aumentando de frustração, mas ela está consertando tudo. Não podemos pelo menos esperar até segunda-feira? A resposta da Vitória foi fria e clara. A decisão foi tomada assim que ela enviar a documentação final. Agradecemos a ela pelo trabalho de consultoria e seguimos com a transição para a arquitetura simplificada. A Ritter foi apenas um teste. Já identificamos outro desenvolvedor júnior que pode manter o sistema simplificado com um salário ainda menor. E se falhar novamente, não falhará, porque a Aurora terá documentado todos os aspectos do processo de recuperação. Esse é o objetivo de trazê-la de volta como consultora. Eu já tinha ouvido o suficiente. Fui embora antes que eles saíssem da sala de conferências. Uma calma estranha se instalou em mim. Agora eu tinha todas as evidências que precisava e um fim de semana para decidir exatamente como usá-las. No domingo à noite, recebi uma mensagem de texto do Brian. O sistema parecia estável, só preciso da documentação final amanhã para encerrar seu contrato de consultoria. O CEO quer se reunir às 9h. Eu respondi simplesmente, eu estarei lá. O que o Brian não sabia era que eu tinha passado o fim de semana consultando um advogado trabalhista e um especialista em conformidade regulatória do FDA,
que haviam expressado grande preocupação sobre a manipulação deliberada dos sistemas de dados de testes farmacêuticos. Eu também tinha aceitado a posição na PharmaDirect com uma condição específica, que eles tinham aceitado com prazer. Segunda-feira de manhã traria respostas para perguntas que o Brian e a Vitória nem sabiam fazer, e eu estaria pronta. Cheguei na Medizin exatamente às 9 horas da manhã de segunda-feira, carregando um portfólio fino contendo minha fatura de consultoria e vários outros documentos cuidadosamente preparados. A assistente executiva da Vitória me mostrou a sala de conferências, onde a Vitória, o Brian e duas pessoas que eu não reconheci, uma mulher em um terno sério e um homem nervoso com um bloco de notas, já estavam sentados. Aurora, obrigado por vir. Começou Vitória com um tom caloroso. Aqui é a Patrícia do RH e o Jonathan do jurídico. Eles estão aqui para formalizar a conclusão do seu contrato de consultoria. Eu sorri educadamente. Que conveniente. Eu trouxe alguns documentos que precisam de revisão legal também. Antes que alguém pudesse responder, a porta da sala de conferência se abriu novamente. O Jacob entrou, seguido pela Ritter e dois homens em ternos escuros, que definitivamente não eram funcionários da Medizin. O que significa isso? Perguntou Vitória, se levantando da cadeira. Convidei alguns participantes adicionais, disse calmamente. O Jacob e a Ritter têm conhecimento em primeira mão relevante para nossa discussão e esses senhores são do Escritório de Conformidade Regulatória do FDA. Eles estão muito interessados nos eventos da semana passada. A cor sumiu do rosto de Brian. O FDA? Isso é um assunto interno da empresa, ele tentou interromper. Na verdade, a adulteração deliberada de sistemas que gerenciam dados de testes farmacêuticos está diretamente sob nossa jurisdição, um dos agentes disse. A senhorita Shen entrou em contato com nosso escritório com evidências sugerindo graves violações de conformidade. Eu abri meu portfólio e distribuí cópias de um relatório detalhado sobre a arquitetura do sistema, as mudanças não autorizadas, a tentativa de encobrimento e o impacto nos dados dos clientes. A última página continha minha declaração juramentada e assinatura. Esta é minha documentação final, conforme solicitado, eu disse, deslizando o original para a Vitória. Também aceitei uma posição na PharmaDirect a partir de amanhã. Minha primeira tarefa será implementar um plano de resgate para todos os clientes da Medizin que quiserem transferir seus dados para uma plataforma mais estável. A compostura de Vitória finalmente quebrou. Você não pode fazer isso. Esses clientes estão sob contrato. Contratos com garantias de desempenho específicas sobre a integridade dos dados. Corrigiu suas garantias que você violou. Meu advogado já revisou as cláusulas relevantes, eu respondi. Os agentes da FDA começaram a fazer perguntas diretas sobre os protocolos de gerenciamento de mudanças e procedimentos de verificação. Enquanto o interrogatório continuava, eu me despedi silenciosamente, acenando para o Jacob e para a Ritter. Meu trabalho ali estava terminado. 6 meses depois, eu estava sentado no meu novo escritório na PharmaDirect, revisando o relatório de desempenho trimestral. A transição dos antigos clientes da Medizin ocorreu muito bem, graças em parte ao Jacob e à Ritter, que se juntaram a mim na nova empresa. O boletim do setor na minha mesa tinha uma pequena notícia observando que a Medizin foi comprada por um concorrente maior, depois de perder muitos clientes e enfrentar desafios regulatórios. Brian e Vitória foram atrás de outras oportunidades depois de uma investigação do FDA sobre violações de integridade de dados. Meu telefone vibrou com um lembrete de reunião. Era uma videoconferência com nosso mais novo cliente farmacêutico, que antes era a maior conta da Medizin. O diretor de pesquisa deles havia pedido especificamente que eu supervisionasse a arquitetura de dados, mencionando minha reputação de manter a integridade do sistema. Enquanto me preparava para a ligação, Ritter bateu na minha porta. A equipe queria que eu te lembrasse sobre o jantar de comemoração hoje à noite, ela disse. Faz 1 ano desde que todos nós começamos aqui. Eu sorri, lembrando do dia em que negociei com o CEO da PharmaDirect para trazer o Jacob e a Ritter para minha equipe, como parte das minhas condições de emprego. Ele ficou cético até eu explicar o valor e a lealdade deles, além das evidências que ajudaram a expor as falhas da Medizin. Eu não perderia essa chance. Assegurei a Ritter que a minha nova notificação por e-mail acionou o sistema de diagnóstico que criei, me alertando de que todos os bancos de dados de clientes haviam completado seus ciclos de verificação com sucesso.
A arquitetura que eu projetei aqui era ainda mais forte do que a que fiz na Medizin, incorporando as lições aprendidas com aquela experiência. Alguns podem ver tudo isso como vingança, mas eu vi de outra forma. Foi apenas a consequência natural de valorizar os sistemas, em vez das pessoas que os construíram. De priorizar economias de curto prazo, em vez de experiência e integridade. No fim das contas, eu não precisei destruir a Medizin. A própria miopia deles fez isso de forma bem eficaz, sem a minha ajuda. Fechei o relatório de desempenho e me preparei para me reunir com nosso novo cliente, pronta para mostrar mais uma vez o valor de fazer as coisas do jeito certo.